Oi pessoal, estou aqui na casa de Assis, vim com minha filha Camila. Está bem, Camila? Estou bem. Hoje o motivo desse vídeo é algo assim que não é muito agradável, mas eu vou falar para vocês aqui junto com Assis, estou já na casa dele. Então, tudo bem, Assis? Tudo bem, Ana. Tô Assis, sossegado, vim agora do serviço. Chegou agora do trabalho, a casa bem limpinha, bem organizada. Que maravilha, Assis, parabéns. Você está zelando por tudo que ele ganhou, minha gente. É incrível como ele, sozinho, trabalhando o dia inteiro, consegue manter a casa tão limpinha e tão organizada. Do jeito mesmo. Então, pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ana Cristina, estou aqui com a Assis. E, assim, o canal Ana Cristina Alves é um canal onde eu mostro a natureza, onde eu mostro um pouco do meu dia. E escolhi também ajudar pessoas. Ajudar, então, a gente faz a ajuda juntamente com os inscritos que se sensibilizam com algumas situações e tem ajudado muito aqui no canal, graças a Deus. Muito mesmo. Assis é uma das pessoas que foi muito ajudado, graças a Deus, né, Assis? Estou muito agradecido. Eu acho que a gente fica agradecido quando passa a zelar pelo que recebeu, a valorizar o que recebeu. E você valorizou, e você está valorizando, e isso é uma maravilha. Eu sou um desses, hein? Para ajeitar as coisas, me ajeitar, viu? O motivo de eu ter vindo até a sua casa, Assis, é para fazer um vídeo de esclarecimento. Infelizmente, eu não pude ajudar Paulo, irmão de Assis, como eu gostaria. Paulo mora em uma casa que não tem conforto nenhum. Era a casa que Assis morava junto com ele. É verdade, isso mesmo. Assis veio morar aqui nessa casa e, infelizmente, não pôde trazer o irmão, porque o irmão é 100% alcoólatra. Ele tem um estilo de vida que não é compatível com o estilo de vida que Assis leva. Assis é muito organizado, Assis é muito... assim, gosta de tudo bem certinho. Eu gosto das minhas coisas limpas, né? E o Paulo, ele passa a maioria do tempo na estrada, nos bares. E quando chega, ele vem em uma situação assim bem difícil, que o convívio entre eles dois irmãos não estava dando certo. Então, Paulo continuou na casa que ele morava junto com Assis. Triste por não poder trazer Paulo para cá. E pensando em ajudar a ele, junto com a Assis, nós vimos que seria interessante levar o Paulo até a casa de recuperação, onde o meu irmão Irã foi tratado. Só que tem um detalhe, Paulo aceitou logo de imediato ir para essa casa, porque pensando eu que lá Paulo, quando se fizesse o tratamento, ele, voltando para cá, ele poderia viver em um conforto melhor e ter uma qualidade de vida parecida com a de Assis. Andar mais limpo um pouco, né? Iria melhorar a questão da higiene, tudo isso. Então, graças a Deus, nós conseguimos falar com o Daniel, o rapaz de Recife. Ele veio, fez o vídeo, ele indo embora. E eu fiquei muito agradecida, porque eu sei que lá muitas pessoas que entram saem curados. E eu fiquei feliz porque eu pude ajudar a Paulo, a Assis primeiro, e a Paulo eu consegui ajudar dessa forma que ajudou bem, ainda ajudou muito, não foi não? Isso, afastando ele do álcool. Ele faz tratamentos lá, o Paulo. Porém, Paulo fugiu da casa. Imagine a dor de cabeça para o Daniel e os demais que cuidam dele na casa. Paulo está com sérios problemas de saúde. Ele já saiu daqui apresentando no carro os problemas de saúde que ele tem. Isso não é trabalho para Daniel, que Daniel tem muito amor por cuidar daquele pessoal todo, independente da situação que eles estejam. Mas ao chegar lá, Paulo, por problema na cabeça dele, acredito que problema de Alzheimer ele tem, então ele fugiu da casa. E ficamos todos aflitos e foi aquela preocupação toda. Correria medonha. Exatamente. Então,
aquela preocupação toda e eles procuraram e conseguiram encontrar Paulo. Lá em Jaboatão, né? Uma capital como Recife, a pessoa fugir assim sem conhecer nada é muito perigoso. Então ficamos aflitos e achamos que seria a primeira e a última vez que Paulo fugia e não foi. Aí depois o Daniel entrou em contato comigo novamente e disse: já são 6 horas da noite e desde meio-dia que nós procuramos Paulo e não encontramos. Às 18 horas. Aí eu fiquei tão preocupada com isso. Eu digo: minha Nossa Senhora. Aí comecei a fazer orações, a pedir a Deus que Paulo aparecesse. E foi muito preocupante para eles. Então eu senti na voz de Daniel uma aflição muito grande. Aí deu 10 horas da noite e nada. E eles procurando, acionaram a polícia e tudo mais e não encontraram o Paulo. Aí, antes de terminar esse assunto, deixa eu explicar para vocês. Eles não vivem presos. Eles não são presos, esses rapazes. Tem mais de 80 pessoas na casa, eu acredito. E nenhum deles são presos. Lá não é uma prisão, lá existem regras. E até hoje todos obedeceram às regras. Não houve esses casos de alguém fugir. Então, Paulo foi o primeiro. E não é culpa de Paulo. Paulo está com problemas na cabeça. Ele não tem culpa. Ele não tem nada, não é culpa de nada. Sabe? A gente não pode brigar com ele por isso. Não é ele. A gente não pode discutir nem exigir dele a educação que a casa espera, porque infelizmente ele tem problemas mentais e tem que ser tratado. O Alzheimer é um problema sério, que foi o que foi diagnosticado no SAMU quando encontraram ele. Então, quando o Paulo fugiu, aí uma missionária, Patrícia Macena, de Recife, ela ia andando na BR aproximadamente às 2 horas da manhã, a BR-101, se não me engano, e se deparou com Paulo. De imediato ela ia atropelando o Paulo com o carro dela, porque ele estava atravessando a BR. 2 horas da manhã, então a missionária teve um susto muito grande. Ela ficou muito assustada, então ela parou o carro junto com o esposo dela e ficou muito preocupada com ele, viu que ele está doente, né? Ele já saiu daqui doente, porém a gente nem sabia que seria tantos problemas que ele tinha, né? Porque ele nunca tinha ido ao médico praticamente. Nunca foi. Nunca foi ao médico. Ele está tendo atendimento médico agora, de psiquiatra, de psicólogo, tudo. Ele está tendo médicos agora. Está usando fralda, que era para ter saído com fraldas daqui, mas ele não saiu com fraldas daqui. Por isso houve vários problemas no caminho, mas já isso não é problema. O problema maior foi Paulo ter fugido, porque causou uma preocupação. Nós ficamos com muito medo de Paulo ser atropelado e chegar a acontecer algo pior. Então, a missionária, eu quero agradecer de coração a você. Você foi um anjo, assim, na vida de Paulo. Ela pegou o Paulo, levou a polícia para ajudar, encaminhou para o SAMU. Eu sei que lá num cadastro que ele deu o nome completo, ele disse que estava indo para o Caldeirão, que era bem ali. O Caldeirão é esse sítio aqui que é muito longe de Recife. Foi não, a gente Ele disse: eu estou indo bem ali no Caldeirão. Mas a gente não pode reclamar disso, que é um problema que ele tem. Problema na cabeça. E aqui não era assim? Ele não perdeu-se um dia lá embaixo. Já se perdeu aqui. Hoje ele passou a noite toda ali embaixo, na Pindoba. Ali perto daquele assim da oficina. Aí assim, o Paulo, quando fugiu a missionária junto com o SAMU, eu quero agradecer também de coração ao rapaz do SAMU, ele se chama Jande. Lá no cadastro da polícia, eles colocaram o nome de Paulo, contato da minha prima aqui de Serrinha. Aí eles entraram em contato com ela e ela entrou em contato comigo, Quitéria Alves, aqui de Serrinha da Prata. E ela entrou em contato comigo. Eu agradeço de coração, madrinha Quitéria, a senhora, por ter entrado em contato comigo e ter passado essas informações. E foi a sorte. Então, em vez dos meninos lá em Recife encontrar Paulo, eu fui quem fui dar notícia, né, pelo telefone, ao Daniel, onde Paulo estava. Que estava com o SAMU e eles estavam já próximo a 3 horas da manhã, aguardando aparecer alguém para dizer onde ele mora.
Então eu passei o endereço da casa onde eles ficam, que é o engenho, eu esqueci o nome, lá de Jaboatão. Então eles foram levar até lá. Então foi um alívio para todo mundo chegar com o Paulo, que já estava sujo de lama. Ele tinha saído bem limpinho, inclusive ele já está com uma aparência muito boa. E saiu bem limpinho, mas ele caiu em algum lugar e já chegou todo sujo. E assim, minha gente, eu gostaria muito que Paulo ficasse mais tempo lá. Mas eu fiquei muito preocupada, porque nós moramos muito distante de Recife, né? E nós praticamente não temos estrada aqui. Para a gente ir até lá é uma dificuldade muito grande. Então é longe de Recife. Aí Daniel me passou a informação de que para vir trazer Paulo até a Serrinha da Prata, ele teria um custo de R$650 para trazer Paulo até aqui, em Serrinha da Prata. E ele disse que estava sem esse dinheiro. Então eu corri e arrumei uma forma, arrumei esse dinheiro e mandei para Daniel. E pedi, pelo amor de Deus, Daniel, traga esse rapaz para casa. Porque, infelizmente, ele não pode continuar num lugar que ele não consegue seguir com as regras do local. Ele não pode viver preso, ele não é um presidiário. Então, lá eles não são presos. Mas existem as regras, mas Paulo não consegue obedecer às regras, e por isso eu preocupada. É que nem aqui, até só falar que nem aqui é a mesma coisa. Ele não segue as regras não, aqui. Não existe, não existe. É estar daí, estar abaixo. É. E aquele que nós só traga ele de qualquer jeito para trazer. Não é por eu não, por ele passava 1 ano ou 2. Ele é para passar um dia limpo, que ele estava aqui, que ele estava aqui, estar abaixo, todo mundo já comendo porqueira da estrada, levando, empurrando os outros. E lá o menino não está levando, não estava, mas já aconteceu isso, houve uma tragédia pior, e o povo, a língua do povo daqui, da Serrinha, que eu digo mesmo, tem um bocado, tá com a língua desse tamanho. Agora, foi porque ele foi para lá, porque ele levado para lá. E eu digo, e o meu veneno é descoberto, que eu descubro mesmo. Eu digo assim, porque tem muita gente boa aqui nessa terra da gente, e tem muita gente com a língua desse tamanho. Eles querem ter levado para lá, porque poderia ter deixado o pobre dele, que tá certo, exatamente. Paulo mas foi para lá para um tratamento. Se não deu certo, infelizmente... Volta com ele. Volta com ele. Ele não tá obrigado a ficar lá, não. Quando tem uma pessoa doente, a gente tenta curar. Se a pessoa não quer a cura, infelizmente, a gente traz de volta. Traz de volta de novo. Então eu mandei esse dinheiro para Daniel, para ele trazer o mais rápido possível. Estou aguardando o Daniel trazer Paulo. Ele vai voltar para cá. Infelizmente, eu não pude ajudar Paulo. Então, ele foi para lá com a intenção dele voltar bem. Não adianta as pessoas dizerem que era melhor ele ficar aqui, porque, minha gente, aqui em Serrinha, existem muitas pessoas boas, muitas. A maioria das pessoas aqui são 100% maravilhosas. Mas 1 ou 2 pessoas... Ou mais ainda. Tem mais ainda que eu digo. Tem mais ainda na Serrinha. Eu digo mesmo, eu não tenho que dizer a verdade não, sabe? Eu tenho muito mais na Serrinha da Prata, em todo canto que tem mesmo. Eu digo, e não é escondido não, que eu digo só não faço dizer que é. Mas tem gente que diz, agora cadê que vem dizer eu? Cadê que vem dizer eu na minha cara? Agora eu não diz não, porque tem mesmo, tem mais, na Serrinha da Prata tem mais, tem muito mais ainda. Desculpa, mas tem mesmo, como eu digo, que eu rasgo mesmo. O meu veneno é descoberto, eu rasgo. Eu digo, não tem medo não, dizer a verdade. Eu não tenho medo não, dizer a verdade, eu digo mesmo. Eu respeito todo mundo, olha, dos pés, da ponta dos pés à cabeça. Mas depois que eu abri o jogo, eu abro, que eu não tenho medo, dizer a verdade, nunca tive. Primeiro eu tinha medo de dizer a verdade, hoje eu não tenho medo mais não. Dizer a verdade, não. Olha, se você dá os pés. Se você dá os pés por não a cabeça, o rapaz vem trazer. Eu trabalhando, né? Aí eu chego aqui, ele deixa as portas abertas, carrega essas coisas que tem aqui, ele quebra, você sabe, ele liga a televisão, e o que é meu? Que a doadora me deu e você me deu, ele vai acabar com o que é meu aqui. Mas agora deu. Mas já vai ajudar o homem daquele com uma. Não pode, ajuda assim, fica aqui, o dono de comer ele come, se quiser dormir, ele dorme, que ele é filho de Deus, eu gosto dele. Agora, pode trabalhar e deixar ele aqui dentro de casa. Eu não deixo não, porque Deus não expulsou de dentro de casa não. É porque ele deixa a porta aberta, carrega a televisão aí, carrega esse som, essa geladeira, e carrega, o povo carrega, que ele deixa as portas abertas, que ele deixava antigamente, para que entra não. De jeito nenhum, eu gosto de chegar aqui do lado. A geladeira tá cheia de carne ali, que ele comer. Agora para ficar aqui, pra ele ficar aqui, dizer assim, vai ficar aqui, tem que ficar aqui mesmo não, só fazer um quartinho para ele. Daí por sangue aqui é dele. Se ele tivesse filho dele, ficava aqui. Aqui, daqui um dia que ele vem para aqui,
de São Paulo, passar uns 2 ou 3 dias, um mês. É aquele meu filho de São Paulo, que nem seu filho chegou, passou 2, 3 dias e passou até um ano. É porque tem emprego. Meu filho passou 2 semanas, né? Coitado. E aí meu filho vem e vai pro posto pra casa da mãe dele e vai se pra São Paulo, que ele tem emprego em São Paulo e tem a casa no posto. E Paulo, sim, para ter juízo. Não, só pra você estar bêbado, então eu bebia cachaça bêbado. Agora, ele ficava aqui. Agora, o nosso senhor não deixou. Eu não sabia nem ligar na televisão. Paulo chegar aqui, e eu fui trabalhar. Eu, Paulo, fica aqui, toma conta. Aí você pode sair. Aí você toma chave, você fecha a porta. Aí quando chegar aqui, tá tudo bagunçado aí. Essa gaveta tudo aberto. Porque ficar, eu ir trabalhar, ou quiser ir, deixa que eu não gosto de andar de bom conselho em garoto mesmo, e ele ficar aqui dentro. Então, pessoal, dá para vocês perceberem que o convívio é impossível. Eu sinto muito porque Paulo já pegou assim um estilo de vida onde ele está em um local bem diferente, ele já está assim com uma educação diferente e infelizmente ele vai voltar para casa, mas infelizmente eu tentei e não consegui. Então eu já mandei esse dinheiro para Daniel, estou esperando ele trazer de volta. Então agradeço a vocês por assistir o vídeo até aqui. Infelizmente o vídeo que eu gostaria... E eu vou começar de novo. Porque outra tragédia pior. E o povo dizia, foi uma da Cise. Foi uma da Cise. E por que mandaram ele? Por que mandaram ele ir? Aí eu tinha a cabeça quente. Vocês, quando alguém está doente, para onde vai? Não é para o hospital? Vai para o hospital. Pronto. Quando alguém leva uma pessoa doente para o hospital, se aquela pessoa que está doente fugir do hospital, você que levou o doente para o hospital tem culpa? Tem não. Pronto, não existe então isso. você tem não, culpa? Não, então, não. Paulo, então Assis, nem se preocupe. Eu entendi isso, eu sou analfabeto, mas eu não entendi isso. Nem você, nem eu, nem Daniel. Não, eu não tenho culpa, não é culpa disso de jeito nenhum. Não existe isso. Infelizmente, ele vai ter que voltar. É o jeito. Porque eu mesmo pedi a Daniel que trouxesse ele. Então... Uns homens bem educados, eu vi. Naquele dia, uns homens bem educados, estavam educados. Muito educados. Mas não se adaptou. Aconteceu um acidente, aí depois o povo dizer, vai porque levaram pra lá, aí a língua desse tamanho, aí vai botar eu no meio, vai botar você no meio, e eu tenho a minha cabeça aqui, então eu chego daquela rua da Serrinha, daquela rua da Serrinha, no meio da rua, dou uns 4 berros, eu dou mesmo e sai descendo com a febre da peixe, que eu sou desse jeito mesmo, eu sou bruto perdido, eu sou um cara trabalhador bom, agora eu sou ignorante, os pensam certo, eu vou com a pessoa até quando dá certo, pra ver se não dá certo, eu deixo pra lá, eu faço de conta que é um vento velho. É a minha cabeça quente mesmo, eu respeito todo mundo, graças a Deus. Eu respeito todo mundo, agora pro nosso senhor ninguém vinha tirar de tempo não, não tira de tempo não, porque ele fica, eu deixo o cabo mais baixo, eu deixo ele mais baixo que esse chão, certo? A gente tá dando as mãos, quer dar os pés, e a briga dele pra lá, ninguém ia amarrar ele lá não, ele nem ficar, se for pra beber cachaça, se ele for voltar, quem bebe, o que é que tem que beba? Ele foi pra passar uns tempos, pra limpar, nem todo mundo sabe limpinho, andar limpinho, não tava limpo. Ele lá tá limpinho, aí vim, né? A limpeza que você fala também é a limpeza interna. Tirando aquele álcool, fica uns dias sem beber, então ele vai ficar com o organismo limpo e pode ser que os problemas de incontinência que ele está... Essa faixa um pouco, né? E assim, eu não me sinto culpada se alguém dizer que eu tenho culpa porque Paulo fugiu de lá, eu não me preocupo porque não me atinge, né? A minha intenção é ajudar. É verdade, ajudou muito e tá ajudando, né? Se não conseguir, fico triste por isso, mas tento ajudar de outra forma. É verdade, porque Deus defende, acontecer uma tragédia com ele lá, aí quer dizer que vai botar eu no meio, que bota mesmo, vai botar você... Aí a pobrezinha tota ali fica morrendo de saudade, chorando, aí é melhor trazer. É muito melhor. E aí eu abro o jogo, aí depois eu abro o jogo. Aí do cabozinho que foi porque mandaram, ele foi forçado, não, eu saí berrando aí. Eu tenho a minha cabeça quente. Uma coisa que você tem que aprender é o seguinte, você tem culpa de alguma coisa? Eu não tenho culpa de nada não. Então pode dizer o que quiser. Eu não tenho culpa de nada não, ninguém mandou de forçado não, eu não tenho culpa de nada. As pessoas normalmente procuram culpados em tudo, então não existe culpados. Não existe. Se não deu certo, ele vai voltar, graças a Deus. Eu espero que venha logo, então... É verdade. A gente aguarda, né? Quarta-feira passada eu passei a noite toda imaginando. Será que ele veio com vocês que ele vinha, né? Ele marcou pra semana passada, mas não pôde, está muito ocupado. É verdade, ele vive trabalhando. Então, pessoal, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Obrigada a Assis. Por nada, Ana, eu tô muito agradecido de você ter vindo aqui na minha casa, você
e Camila, viu? E fiquem todos com quem assiste. Com Deus, viu? Com Deus. E quando quiser vir, pode vir gravar aqui. Você grava mesmo, pode vir todo dia. Tem fogo, pode vir gravar aqui na minha casa. E aqui no quintal. Tá pode certo. vir gravar com todo esse tipo de gente que anda se escondendo com medo de gravar, não. Eu digo, pode gravar. Aqui pode gravar. Tem gente por aí que não pode gravar mesmo, e com É vergonha. porque eu só filmo se permitir, né? E eu permito, de qualquer jeito. Eu sei. É verdade. Mas não é eu, certo? E o Salmo 32:7 diz: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento.